Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Essa semana, na internet, um militar gravando na rua, muito revoltado, e dei toda a razão para ele. Amigo dele, estava com o filho dele com câncer na garganta. E os médicos disseram que estavam no estado terminal. E esse amigo correu atrás de curas, de milagres. Quando chegou até uma certa igreja, um certo pastor, o pastor disse assim: faça um voto de valor, que eles estavam pedindo dinheiro. Foi lá, vendeu o carro que tinha, pegou 30 mil, colocou no envelope e colocou na igreja. O pastor disse assim: o seu filho está curado, o seu filho está curado. Afirmou isso. 16 dias depois, a criança morreu. E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. A hora nona era 3 horas da tarde, exatamente a hora em que o Senhor Jesus foi crucificado. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aqui está um grande segredo que eu vou te mostrar. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele pediu o quê? Reverendo, uma esmola. Uma esmola, exato. Ele não pediu para andar. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Ele não olhava para ser curado, esperava receber deles alguma coisa. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Coisa que eles pudessem dar, mas menos andar. Olha, era o paralítico que estava pedindo para Pedro dinheiro, prata e ouro. Esperava alguma coisa desse sentido. Não esperava nada de milagres de andar. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, e anda. O quê? Parece ter uma crueldade. Levanta e anda. Mas ele não levantou. Eles o levantaram. Pedro, tomando o paralítico pela mão direita, levantou imediatamente, e os seus pés e artelhos, que são os dedos, se firmaram. Quando ele levantou, o pé do rapaz ficou firme, os dedos se afirmaram, estava descalço, sem ele pedir um milagre, sem Pedro cobrar alguma coisa dele. E aí ele deu um salto, e dando ele um salto, pôs-se em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, e andando, saltando e louvando a Deus. O povo estava lá orando, e o paralítico entrou saltando, glorificando a Deus. O povo ficou atônico, e apegando o homem, Pedro e João, e todo o povo correu atônico para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Aí, ao invés de olhar para o paralítico, eles começaram a olhar para Pedro. E Pedro, vendo isso, disse: povo varão israelita, por que vós admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós? Aqui que entra a verdade. Como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós o negaste, o santo justo, e pediste que se vos desse um homicida. Além de mandar matá-lo, pediu que um homicida chamado Barrabás fosse solto, mas Jesus fosse morto. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunha. E a prova que Deus ressuscitou foi exatamente isso que fez com que esse homem andasse. Isso é forte, isso é maravilhoso. Ele falou o nome do Senhor Jesus. Fortalecesse a este, como vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Esta perfeita saúde veio no nome do Senhor Jesus. O nome dele tem poder. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia de anunciar que seu Cristo havia de padecer.
Então os profetas sabiam que Cristo ia morrer na cruz. Quem lê o Velho Testamento sabe, principalmente em Isaías 53. Arrependei-vos, pois, convertei-vos. Sabe o que é arrepender? Arrepender significa muda a sua mente. Para de achar que as suas obras vão te salvar ou vai levantar esse paralítico. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Cura não é só de paralisia, ela é em todo sentido. Todas as pessoas que vieram até o Senhor Jesus, nunca ele ofereceu dinheiro para ser curado. Ele dizia, você crê em mim? Ele dizia, eu creio, então a tua fé te salvou. Mas no caso do paralítico, ele não disse para Pedro que queria em Jesus. Ele não disse para Pedro que estava esperando ser curado. Foi a fé de Pedro, no nome do Senhor Jesus. Então venha pela minha fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.